Sabe aquele silêncio que parece ecoar dentro da alma? Quando você olha para todos os lados e parece que Deus está em silêncio também? Talvez você esteja aí agora, cansado, orando há dias, meses, talvez anos, e mesmo assim ainda não vê resposta. Mas preste atenção, isso não é ausência, isso é preparação. Deus nunca desperdiça um tempo de espera, nunca. Às vezes, Ele silencia só para ver se você ainda o escuta mesmo quando tudo ao redor grita desespero. E aqui vai um aviso profético, não daqueles que prometem atalhos ou milagres instantâneos, mas um aviso que arde na alma. O propósito de Deus para a sua vida está prestes a se cumprir. Não é uma frase de efeito, não é uma promessa vazia. É um alinhamento espiritual com o tempo certo. E sabe qual é esse tempo? Agora. Respira fundo comigo por um momento. Lembra das noites que você chorou sem ninguém ver? Dos dias em que parecia que a vida estava em preto e branco e o mundo seguia colorido sem você? Deus estava vendo. Deus estava ouvindo. E o que você não percebeu é que enquanto você chorava, Ele estava construindo a estrada por onde você vai caminhar. E ela já está quase pronta, só que antes de você pisar nesse caminho novo, precisa entender uma coisa. O cumprimento da promessa não é um ponto final, é o começo de uma missão. Deus não está apenas te entregando algo, Ele está te posicionando, como um soldado que recebe sua armadura, como um profeta que sai do deserto com a voz cheia de autoridade, como alguém que viveu o silêncio só para aprender a reconhecer o som da voz divina. Você está sendo chamado agora para parar de fugir do que carrega. Sim, eu sei. Tem dias que a sua dor parece maior do que sua fé. Mas e se eu te dissesse que é justamente essa dor que te preparou para esse momento? Que cada lágrima que caiu foi como uma gota de unção sobre o seu chamado. Deus está prestes a romper algo sobre você. E não é pequeno. É maior do que seus medos. Maior do que os nãos que você ouviu. Maior até do que aquilo que você pediu. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. Quando o propósito se cumpre, ele exige entrega total. Você vai ter que deixar para trás o que conforta para abraçar o que transforma. Vai ter que renunciar os atalhos para trilhar o caminho estreito. Vai ter que confiar quando o chão parecer sumir, porque é exatamente aí que a fé começa a construir asas. E por mais contraditório que pareça, você não foi escolhido por estar forte. Você foi escolhido porque mesmo fraco, não desistiu. Deus não escolheu você porque era o mais preparado, mas porque foi o mais disponível. Enquanto outros se esconderam, você permaneceu. Enquanto tudo dizia para, seu espírito ainda sussurrava só mais um pouco. É esse só mais um pouco que agora está se tornando. Chegou a hora. Presta atenção nisso. O inimigo tentou atrasar, confundir, distrair, mas o que é seu em Deus, ninguém consegue paralisar. A bênção que carrega o seu nome já foi liberada no céu e o tempo de espera está sendo encerrado. Mas entenda, quando a promessa chega, ela não vem embrulhada em papel dourado. Às vezes, ela vem disfarçada de desafio, de oportunidade que assusta, de portas que exigem coragem para atravessar. Você está pronto para isso, porque esse cumprimento não será apenas sobre você. Vai alcançar pessoas que você nem imagina. Vai curar feridas que você nem sabe que existem. Vai restaurar histórias que pareciam perdidas. Você está sendo levantado como resposta, e a resposta precisa estar desperta, não adormecida pelo medo. Sabe aquele momento em que você sente o coração acelerar sem explicação? Quando parece que algo está prestes a acontecer, mesmo que o mundo lá fora esteja igual. Isso não é ansiedade. Isso é o Espírito te chamando para o alinhamento. Deus está sussurrando em seu espírito. Levanta-te, é agora. E o agora de Deus não é como o nosso.
O agora de Deus atravessa diagnósticos, currículos rejeitados, dívidas, traumas, abandonos, promessas quebradas, tudo aquilo que o mundo usaria para te descartar. Ele transforma tudo isso em argumento para te levantar. Você está onde está não porque fracassou, mas porque foi forjado. E não há unção sem fornalha, não há propósito sem processo, não há cumprimento sem cruz, mas você aguentou. E quem aguenta a dor do deserto está pronto para sustentar a glória da promessa. Prepare-se. Algo que parecia distante está prestes a te alcançar. Mas não vai ser como você esperava. Vai ser maior, vai ser no tempo certo, vai ser do jeito dele. E quando acontecer, e vai acontecer, você vai entender por que demorou. Vai entender por que teve que passar por tudo aquilo. Vai entender por que Deus te guardou no tempo do anonimato. Era necessário. Porque agora, quando todos olharem, não vão ver apenas você. Vão ver a marca de Deus na sua história. Vão ver o brilho da obediência. Vão ver a força da fé silenciosa. Continue. Firme, o céu está se movendo por sua causa. Você talvez ainda não perceba, mas o céu já deu ordem. E quando o céu dá ordem, a terra precisa se alinhar. Portas que estavam fechadas por anos começam a ranger. Pessoas que antes te ignoravam, de repente começam a te notar. O que parecia esquecido começa a ser lembrado, e não por acaso. É Deus movimentando o invisível. O problema é que a maioria das pessoas espera ver para crer, mas os que carregam o propósito, esses são chamados a crer antes de ver. E isso exige outro tipo de visão, uma que enxerga com os olhos da fé. Você sente que algo está mudando dentro de você? Esse desconforto que te visita em silêncio, como se algo estivesse prestes a nascer, mas ainda sem forma, sem nome. Isso é o início do cumprimento. Porque antes da promessa se manifestar fora, ela se forma dentro, como semente invisível que se rompe em silêncio no escuro da terra. E você é esse solo. Você foi regado por lágrimas, adubado pela dor, cultivado pelo tempo e aquecido pela esperança. Agora chegou o tempo da colheita. Mas aqui vai um alerta. Não confunda movimento com distração. Porque quando o propósito está prestes a se cumprir, o inimigo se incomoda. Ele sabe que não pode impedir o que Deus já determinou, mas pode tentar te confundir, tirar seu foco, te empurrar para o lado. Por isso, agora mais do que nunca, você precisa guardar o que carrega. Não exponha tudo. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai torcer. Alguns vão tentar minimizar o que Deus está fazendo com você só porque Ele não está fazendo com eles. Não leve isso para o pessoal. Isso é apenas uma confirmação. Você está indo para um lugar que muitos não têm coragem de ir. E é exatamente por isso que você foi escolhido. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, mas Deus tem. E por mais que você ache que ainda está longe, Ele já vê você lá, cumprindo, vivendo, sendo. É por isso que alguns ciclos começaram a se fechar sem explicação. Pessoas se afastaram sem motivo. Planos desmoronaram sem aviso. Isso não é caos, é alinhamento. Deus precisa esvaziar o que é velho antes de derramar o novo. E você precisa estar disposto a soltar. Soltar o controle, soltar o passado, soltar o medo de repetir dores antigas. Porque o que está vindo não se parece com nada do que você já viveu. É novo, e o novo exige espaço. Sabe aquela sensação de que não dá mais para continuar do mesmo jeito? Essa inquietação que às vezes parece peso, na verdade é impulso. É o empurrão divino que te tira do comum para te empurrar para o propósito. Mas nem sempre esse empurrão é suave. Às vezes vem como perda, como mudança inesperada, como decepção. Mas cada pedaço que quebrou em você tem um porquê. Porque Deus não constrói destino sobre ilusões. Ele limpa, Ele remove, Ele refaz. Tudo para que o fundamento seja firme. Você está sendo edificado sobre algo eterno. É por isso que, mesmo sem entender,
você ainda sente que não pode parar. Tem algo dentro de você que insiste, que pulsa, que empurra. Esse algo é o chamado, e ele está gritando agora. Você não está aqui por acaso, nem ouvindo essas palavras por coincidência. Isso é um chamado direto do céu. Deus está dizendo: eu ainda estou com você, e ainda vai acontecer. E não importa quem desacreditou, quem virou as costas, quem disse que era tarde demais. Para Deus, ainda é cedo, ainda tem chão, ainda tem história. E Ele está reescrevendo capítulos que você pensou que estavam encerrados. A promessa está sendo destravada, não porque você mereceu, mas porque você permaneceu. Porque em tempos onde tudo dizia desista, você escolheu ficar. Em noites sem consolo, você continuou orando. Quando todos diziam que já era, você ainda dizia: Deus, eu creio. E Deus ouviu. Ele viu cada entrega silenciosa, cada renúncia escondida, cada semente plantada na dor. E agora Ele está te dizendo: prepare-se para colher além do que plantou, mas esteja pronto também para o peso da responsabilidade. Porque bênçãos verdadeiras não vêm para massagear o ego. Elas vêm para ativar destinos. O que Deus vai liberar sobre você tem um propósito maior do que você. Vai alcançar sua casa, sua geração, sua comunidade, até pessoas que você nunca vai conhecer. Porque quando Deus cumpre uma promessa, Ele não mira só uma pessoa, Ele mira uma missão. Você não é apenas o recipiente da promessa, você é o canal. Por isso, agora é hora de limpar os olhos da alma, ver além do visível, crer além do que o momento mostra. Mesmo que tudo pareça igual, algo mudou no mundo espiritual. Há uma movimentação invisível. Anjos estão trabalhando, o céu está operando, e você vai perceber. Porque o que antes parecia travado vai começar a fluir. O que era peso vai virar leveza. O que era silêncio vai virar direção. Mas não corra, não antecipe, não se desespere. A obediência ainda é o único caminho que sustenta a promessa. Continue servindo, continue orando, continue acreditando, mesmo que tudo em volta diga: não tem mais jeito, porque o sim de Deus vale mais do que 1000 nãos humanos. E quando Deus diz agora, nada e ninguém consegue impedir. Então levante a cabeça, não com arrogância, mas com confiança. Não porque você é forte, mas porque está sustentado por um Deus que nunca falha. Você chegou até aqui por uma razão e está mais perto do que imagina. É nesse momento, quando tudo parece calmo demais por fora, que as maiores revoluções começam por dentro. Você sente? Como se algo estivesse prestes a se romper. Não como quem perde, mas como quem nasce. Porque existem dores que não são de fim, são de início. Dores de transição, de transformação. Você está nesse ponto agora. O velho, você não cabe mais onde Deus quer te levar. Há uma troca acontecendo, invisível, mas poderosa. Deus está tirando as vestes rasgadas do passado e te vestindo com autoridade. Não com roupas humanas, mas com vestes espirituais que carregam promessa, propósito e missão. E isso não acontece em palcos. Acontece no secreto, na madrugada, no quarto trancado. Quando você diz: Deus, eu não aguento mais. E mesmo assim decide continuar. Esse é o tipo de fé que ativa milagres. A fé que não grita. A fé que permanece. A fé que caminha mesmo quando os pés sangram. Deus viu cada passo e agora Ele está preparando o cenário. Mas não do jeito que você pensou. Ele não vai apenas abrir uma porta. Ele vai te ensinar a construir. Porque o propósito que está vindo para a sua vida não será apenas recebido, será sustentado. E para sustentar, você precisa maturidade. Por isso, o processo foi longo. Por isso, as respostas demoraram. Não era punição, era lapidação. Você foi sendo moldado nos nãos que doeram, nos recomeços que cansaram, nos desertos que pareceram eternos. E mesmo assim,
Você ainda está aqui. Isso é força. A verdadeira força não está em quem nunca caiu, mas em quem caiu e voltou a se levantar, mesmo sem aplausos, mesmo sem apoio, mesmo sem entender. E agora vem a parte mais importante. Você vai precisar lembrar disso quando a promessa se cumprir, porque é fácil depender de Deus na escassez. Difícil é manter a mesma entrega quando a colheita chega. Mas você não será como aqueles que esquecem. Você vai lembrar, vai se manter firme. Vai entender que o cumprimento da promessa não é sobre você ser exaltado, é sobre Deus ser revelado através de você. As pessoas vão olhar e perguntar: como isso aconteceu? E sua resposta não será técnica, nem lógica, nem meritocrática. Sua resposta será: foi Deus, só Ele poderia fazer. E isso vai gerar transformação, porque onde a promessa se cumpre com humildade, vidas são tocadas. Você vai ser esse instrumento, mas lembre-se, há um preço. Você vai precisar lidar com a inveja, com os olhares tortos, com as comparações injustas, mas não se contamine. Continue leve, continue fiel. Não perca sua essência tentando se adaptar ao palco. Deus te escolheu pela sua essência, não pela performance. E agora, Ele está te posicionando em lugares onde sua história vai falar mais alto do que suas palavras. Gente quebrada vai ser curada porque viu como você foi restaurado. Gente desacreditada vai voltar a sonhar porque viu você permanecendo mesmo sem garantias. Gente machucada pela religião vai reencontrar Deus olhando para sua fé simples e real. Você vai ser ponte, e pontes não brilham, elas sustentam. Por isso, mantenha os pés no chão, o coração no céu e os olhos firmes. O tempo do propósito chegou, mas não espere reconhecimento, espere responsabilidade, espere serviço, espere renúncia. Porque tudo o que Deus confia a você vem com um chamado, embutido. Faça isso apontar para mim, e se você fizer isso, Ele vai ampliar, vai expandir, vai multiplicar. Não apenas seus recursos, mas sua influência. Não apenas seus dons, mas sua sensibilidade. Não apenas sua missão, mas seu legado. Você será lembrado não pelo que conquistou, mas pelo que permitiu Deus realizar através de você. Mas antes disso, respira fundo. Você ainda vai passar pelo último teste, aquela luta final que parece contradizer tudo o que foi falado até aqui. Como se, justamente no instante em que tudo ia acontecer, algo tentasse te empurrar de volta. Isso é espiritual. Toda grande virada carrega uma última resistência. Mas não tema, você já tem o que precisa. Deus já colocou em você tudo o que será necessário para atravessar. E não será com gritos, será com firmeza. A firmeza dos que sabem quem os chamou. A paz dos que confiam mesmo sem explicação. A coragem dos que já venceram guerras invisíveis. Você não vai perder. Essa não é mais uma luta qualquer. É o sinal de que o cumprimento está às portas. E quando você atravessar, vai ser como respirar fundo pela primeira vez depois de muito tempo debaixo d'água. Vai ser alívio, vai ser clareza, vai ser força. Mas acima de tudo, vai ser destino. Você vai olhar para trás e entender que cada ponto da dor foi mapa, cada queda foi degrau, cada espera foi aula. E o mais lindo de tudo, você vai ver que Deus nunca te deixou sozinho em momento algum. Ele estava lá, na lágrima, no silêncio, na perda, em tudo, guardando, guiando, escrevendo. E agora Ele está te dizendo: vem, o tempo chegou. O que eu preparei é maior do que você imaginou. E você vai, com medo talvez, mas vai com fé, vai com convicção. Porque quem carrega o propósito de Deus não caminha por emoção, caminha por direção. E a direção agora é clara: avance, avance, mesmo que ainda não saiba todos os passos.
Deus não te chamou para entender tudo. Ele te chamou para confiar. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Eles querem detalhes, cronograma, garantias. Mas Deus trabalha com fé. E fé verdadeira é quando você anda no escuro confiando que Ele vai acender a luz a cada passo. Você não foi chamado para caminhar por segurança. Foi chamado para caminhar por obediência. E isso exige coragem, mas não aquela coragem artificial disfarçada de frases prontas. Estou falando da coragem silenciosa, aquela que te faz continuar mesmo tremendo por dentro. Essa é a coragem dos escolhidos, porque quem carrega uma missão divina carrega também uma cruz invisível. E ela pesa. Pesa nas escolhas que ninguém vê. Pesa nas renúncias que você nunca pôde explicar. Pesa no silêncio de orações que pareciam não ter resposta, mas mesmo assim você não desistiu. E é por isso que agora chegou o tempo da virada. Mas escute, essa virada não começa com uma grande explosão lá fora. Ela começa com uma paz profunda aqui dentro. É a paz que não depende das circunstâncias. É a paz que vem quando o coração finalmente entende: eu estou no centro da vontade de Deus. Essa certeza muda tudo. Ela te tira da ansiedade, da comparação, da pressa, porque você entende que não precisa provar nada para ninguém. Você não está aqui para impressionar. Está aqui para cumprir. E cumprir é muito mais que conquistar. Cumprir é viver alinhado com o céu. É saber que cada palavra, cada atitude, cada escolha carrega uma semente de eternidade. É olhar para a vida com responsabilidade espiritual. Você não é só mais um, você carrega uma missão única, moldada por cada detalhe da sua história. Sua dor não foi em vão, sua espera não foi desperdiçada, sua fidelidade no escuro está sendo honrada agora. E quando Deus honra, Ele faz de forma que ninguém possa questionar. Mas antes de se manifestar no externo, Deus está te preparando internamente. Ele está afiando sua visão, está refinando sua sensibilidade, está ensinando você a discernir ambientes, vozes, intenções, porque quando o cumprimento chega, você vai precisar mais do que celebração. Vai precisar sabedoria. Sabedoria não vem da emoção, vem da rendição. Deus está te ensinando a se mover guiado pelo Espírito e não pela aprovação. Está te treinando para identificar o que parece bom, mas que não é de Deus. Está te ensinando a ouvir mais o céu do que os aplausos. Porque tem coisas que vão parecer oportunidade, mas são armadilhas. E tem coisas que vão parecer pequenas, mas carregam destino. É por isso que você precisa sensibilidade espiritual. Você não está apenas subindo de nível na vida, está subindo de nível no reino. E no reino, promoção vem depois de humilhação. Milagre vem depois de obediência. Glória vem depois do quebrantamento. Você passou por tudo isso e agora está sendo posicionado para viver o cumprimento. Mas lembre, viver o cumprimento não é apenas receber, é sustentar. Você vai precisar disciplina emocional. Vai precisar proteger sua mente da comparação. Vai precisar blindar seu coração contra o orgulho. Porque quanto mais Deus te entrega, mais você será testado. E os testes agora não serão mais na escassez, mas na abundância. Você vai precisar lembrar quem é quando tudo em volta tentar te fazer esquecer. E vai precisar lembrar quem Deus é quando o barulho do mundo tentar abafar sua voz. Por isso, fortaleça suas raízes agora. Não construa sua identidade no que você faz, mas em quem te chamou. Seu valor não está no alcance, na performance ou no reconhecimento. Seu valor está no sim que você deu a Deus. E continua dando, mesmo quando ninguém vê. E por falar nisso, saiba, o céu te viu. Te viu nas noites sem força. Te viu quando você abriu mão do que mais queria por obediência. Te viu quando você decidiu perdoar, mesmo com o coração ferido. Te viu quando você lutou contra pensamentos de desistência e venceu em silêncio.
O céu anotou cada detalhe e agora Deus está dizendo: a hora chegou. Mas entenda, essa hora não é só sobre você. É sobre tudo o que vai ser destravado através de você. Porque a bênção que chega até você não para em você. Ela é como um rio. E rios não acumulam, eles correm. Você será esse canal. Através da sua vida, pessoas vão reencontrar fé. Famílias serão restauradas. Ambientes serão transformados. Gente quebrada vai sentir esperança só de ouvir você falar. E você não vai entender como. Porque você ainda vai se ver como alguém comum. Mas é aí que está o segredo. Deus usa gente comum para fazer coisas extraordinárias. Gente que já chorou no chão. Gente que já pensou em sumir. Gente que já foi desacreditada por todos, inclusive por si mesma. Gente como você. É por isso que sua história carrega autoridade. Não por teoria, mas por vivência. Não por discurso, mas por consistência. Você não é só voz, você é testemunho. E o mundo precisa de testemunhos vivos, pessoas reais, feridas, mas curadas, cansadas, mas de pé, com cicatrizes, mas com brilho nos olhos. Porque quem venceu no secreto carrega algo que não se compra: peso de glória. Esse peso não afasta, atrai. Não oprime, inspira. Não domina, mas transforma. E você carrega isso agora. Mesmo sem perceber, algo em você mudou. Sua maneira de ver, de ouvir, de sentir está mais afiada. Sua alma está mais atenta. Você não aguenta mais superficialidade. Isso é bom. Significa que você está pronto para viver em profundidade. Profundidade de propósito, de impacto, de entrega. E quanto mais profundo você for, mais leveza vai sentir. Porque quando você para de tentar ser quem os outros esperam e simplesmente se torna quem Deus te chamou para ser, o peso da expectativa cai. E o sopro da graça te leva para onde seus pés jamais te levariam sozinhos. Você está nesse ponto e daqui para frente não há volta. O céu te marcou. A promessa está em andamento. E você já não cabe mais na versão antiga de si mesmo. Agora, é hora de viver o que foi escrito. E quando viver, lembre-se, não celebre sozinho. Não se esqueça de onde veio. E nunca, nunca pare de depender. Porque tudo o que é cumprido fora só é sustentado por quem continua rendido por dentro. A cada nova estação, Deus te lapida. E essa lapidação é silenciosa. Não tem holofotes, não tem palmas. Tem lutas internas que ninguém vê. Tem lágrimas escondidas atrás de sorrisos que você aprendeu a oferecer, mesmo quando o coração sangrava. Mas foi nesse lugar secreto, nesse território de batalha íntima, que Deus plantou em você algo inegociável: maturidade espiritual. Essa maturidade não vem da idade nem do tempo de igreja. Ela nasce quando você escolhe continuar mesmo sem entender. Quando você para de lutar contra o processo e começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma desertos em salas de aula. Transforma esperas em treinamentos. Transforma dores em ferramentas de construção. E é por isso que agora você carrega não apenas promessas, mas estrutura. Você é casa edificada sobre a rocha. Você não desaba mais com qualquer tempestade. Você já conhece o barulho do vento, mas também aprendeu a reconhecer a voz do Mestre no meio dele. E é exatamente por isso que Deus confiou a você esse novo tempo. Ele não entrega grandes responsabilidades para quem ainda vive movido por sentimentos passageiros. Ele entrega para quem já aprendeu a permanecer, mesmo sem estímulo, mesmo sem emoção, mesmo sem reconhecimento. E você permaneceu. Permaneceu quando tudo gritava para desistir. Permaneceu quando o silêncio de Deus parecia um abandono. Permaneceu quando o caminho ficou estreito e ninguém quis andar com você. Isso não passou despercebido.
Deus é especialista em detalhes e Ele não desperdiça nada. Cada lágrima sua serviu como semente no solo do invisível. E agora chegou o tempo da colheita. Mas essa colheita não será apenas material, será emocional, espiritual, relacional. Você será restaurado por completo. O que antes era desequilíbrio, agora será estabilidade. O que era medo, agora será confiança. O que era dor, agora será autoridade para curar outros. Sim, você vai curar pessoas com sua história. Vai liberar palavras que vão tocar onde psicólogos não alcançam. Vai ser resposta para perguntas que nem foram verbalizadas ainda. Porque o Espírito Santo vai te usar com precisão. E não será pelo muito falar. Será pela presença que você carrega. As pessoas vão sentir algo diferente quando você chegar. Não saberão explicar, mas algo nelas será ativado. Não será você, será Deus através de você. É por isso que Ele te quebrou. Porque quem não foi quebrado não tem compaixão. E sem compaixão não há autoridade verdadeira. Agora, você entende os caídos sem julgá-los. Estende a mão sem medir. Ama sem exigir. Porque você já esteve lá, você já foi o que ninguém entendeu. Já foi o que ficou por último. Já foi o que gritou por ajuda e só ouviu o eco da própria voz. Mas Deus ouviu. Ele te tirou dali para que agora você tire outros. Você vai ser o que você precisava naquela época. E isso é redenção. Deus está redimindo sua história. Está costurando com graça cada pedaço do que parecia perdido. Está transformando aquilo que era vergonha em testemunho. Está soprando vida onde havia cinzas. Mas entenda, isso não significa que tudo será fácil a partir de agora. Significa que agora você tem discernimento para não se perder no meio do caminho. Você não vai mais correr atrás do vento. Você aprendeu a esperar, a filtrar, a ouvir. E esse ouvir é mais do que escutar. É perceber no espírito. É sentir o não de Deus antes mesmo de dar o passo. É recuar quando tudo parece favorável. Mas o coração diz, espere mais um pouco. Esse tipo de sensibilidade não vem com pressa. Vem com entrega. E você se entregou. Agora, Deus está te posicionando. E o posicionamento dele não é apenas geográfico, é espiritual. Ele está te colocando em lugares onde sua presença será estratégica. Não por status, não por influência, mas porque ali sua vida vai ser luz. Você vai incomodar ambientes onde a escuridão reinava. Vai provocar mudanças apenas por permanecer firme em quem você é. E isso tem um preço. Prepare-se para incomodar quem se acostumou com a mentira. Prepare-se para ser mal interpretado por aqueles que não querem mudança. Prepare-se para ouvir críticas por fazer o que é certo. Mas não recue. Você foi levantado para este tempo. E o tempo não é apenas de florescer, é de gerar frutos. Frutos de maturidade, frutos de misericórdia, frutos de fidelidade. Deus está fazendo de você uma árvore forte, com raízes profundas, porque Ele sabe, os ventos que vêm no cumprimento são maiores do que os do processo. Mas você está pronto? Não, porque se sente pronto, mas porque está disponível. E Deus sempre capacita quem se entrega. Enquanto muitos estão se preparando para impressionar, você está sendo preparado para transformar. E a transformação que virá através de você será silenciosa, constante, inegável. As pessoas não vão entender como você chegou onde chegou, mas você vai saber, foi graça, não foi habilidade, não foi mérito, foi rendição. E quem se rende não precisa provar nada, você vai andar em paz, com os pés firmes e o coração leve. E quanto mais você andar, mais vai perceber que não está sozinho. Deus vai levantar conexões alinhadas com o céu. Gente que entende o que você carrega. Pessoas que vão somar, não sugar. Gente que ora com você e não apenas por você. Você vai encontrar a sua tribo. E quando isso acontecer, você vai sentir o que nunca sentiu.
pertencimento. Vai perceber que não era estranho, era separado, não era solitário, estava sendo protegido. Não era invisível, estava sendo escondido por Deus. Mas agora chegou o tempo de revelação. Deus está tirando o véu. Está mostrando ao mundo o que ele construiu no secreto. E não será para sua exaltação, mas para a glória dele. Você vai ser resposta, vai ser cura, vai ser direção e, mais importante, vai ser descanso para corações cansados. Seu olhar vai trazer consolo, sua voz vai ser abrigo, sua presença vai trazer segurança. E tudo isso não porque você decorou frases bonitas, mas porque você se tornou alguém transformado pela presença de Deus. Esse é o propósito maior. Não é o ter, é ser. Ser aquilo que revela Jesus sem precisar falar dele o tempo todo. Ser o reflexo da graça em gestos simples. Ser o abraço que acolhe, o silêncio que ouve, o olhar que entende. Esse é o verdadeiro cumprimento da promessa. Quando você não apenas recebe o que Deus tem para você, mas se torna aquilo que Deus sonhou que você fosse. E isso agora está se concretizando. Você não está mais no mesmo lugar de antes e nunca mais estará.